né? A maioria das pessoas do povo de Deus não gosta de escutar essas coisas. Não gosta, a gente sabe disso, que não gostam mesmo. Porque vem totalmente contra aquilo que eu imagino, que eu acho, que eu quero, que eu preciso. Entendeu? Então, por isso que o Senhor fala, muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos foram chamados para quê? Receberam a salvação de Deus, receberam a vida eterna, foram redimidos seus pecados, foram regenerados, nasceram de novo. Agora, dentre esses poucos escolhidos que realmente tomaram esse caminho, aquele servo que soube e se aprontou, soube a vontade do seu Senhor e se aprontou, né? Então, esses são poucos. E não sei se nós fazemos parte. Porque nós temos que, de vez em quando, fazer um check-up, né? Qual, Senhor, como é que eu estou? Senhor Jesus, tem misericórdia, né? Amém? Irmãos, e após a abertura do sétimo selo e esse marcar de Deus do remanescente judaico, lá dos judeus, que o Senhor vai marcar para ser guardado dessa praga que virá sobre a face da terra. Essa praga, quer ver? Só vou ler bem rapidinho para os irmãos ver do que os judeus estão sendo guardados. Quer ver? Ler 9, 9:5. Apocalipse? 9:4, só para os irmãos entenderem. Mas aqui é a quinta trombeta. Depois nós vamos falar ali. Mas por que Deus marcou o remanescente judaico, as tribos, 12 mil de cada tribo, que não é um número literal? Quer ver? Olha aqui, ó. Fala assim. 9:4 do Apocalipse. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Tão somente aos homens que não têm, essa praga é para ferir tão somente aqueles que não têm o selo de Deus na sua fronte. E quem tem o selo de Deus na sua fronte, nesse momento, é o remanescente judaico. Então não é para ferir eles. Não é para ferir eles. Não tem nada a ver conosco. Entendeu? Daí fala assim, os homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Foi-lhe também dado que não matassem, e sim atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Esse é um período de 5 meses. Então, o alerta de Deus, o que Deus disse assim, que não era para ser tocado, ferido com essa praga, tão somente aqueles que têm o selo de Deus na sua fronte, que foi o remanescente judaico que Deus marcou, os 144 mil judeus. Amém? Você vê, né, como Deus é misericordioso, né? E um Deus de amor, porque se Deus larga, como aquele velho tá lá, Deus dará, irmão, ninguém fica, né? Não sobra nada, né? Tanto que o Senhor fala, se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém se salvaria, né? Entendeu? Então, depois nós chegamos ali. Então, após a abertura do sexto selo, Deus vem com o sétimo selo. O sétimo selo. O sétimo selo, irmão, quando nós conseguimos realmente entender sobre o sétimo selo, irmão, praticamente nós desvendamos o mistério de Deus. Porque o sétimo selo, ele abrange todas as coisas positivas quanto negativas. Entendeu? O sétimo selo, irmão, com a abertura do sétimo selo, que são 7 trombetas, entendeu? Aqui dentro desse assunto está todas as coisas do sentido negativo, que é o julgamento de Deus, quanto as coisas positivas, a manifestação do reino, o reino milenar, os vencedores reinando, a igreja vencedora, entendeu? A nova Jerusalém. Também como está as coisas negativas, a batalha do Armagedon, a batalha depois do milênio do Gog e Magog. Aqui dentro desse selo, desse sétimo selo, com as trombetas, está o julgamento dos ímpios, entendeu? O julgamento de Satanás, da besta, do falso profeta, o julgamento de todos os incrédulos mortos, tudo está dentro desse conteúdo, entendeu? Dentro desse sétimo selo. Esse sétimo selo, quando você chega na sétima trombeta, o sonido dessa trombeta abrange até o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, por toda a eternidade. Não é que vai haver um sonido, vamos escutar um sonido. Deus usou, sempre lembrando que o livro de Apocalipse é um livro de sinais com significados espirituais, né? Quando toca sua trombeta, significa que algo sublime vai acontecer, né? Então, quando o Senhor abriu o sétimo selo, vamos
vamos ler um pouquinho sobre o sétimo selo. Ó. Uma coisa impressionante que aconteceu com a abertura do sétimo selo. 8, capítulo 8. Assim, quando o cordeiro abriu, 8:1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Por que houve silêncio no céu, né, irmão? Significa solenidade, né? É Deus agora, ó, é uma reverência, digamos assim, né? Porque a era vai ser mudada. A era vai ser mudada, né? Deus vai julgar, trazer todo o seu juízo para mudar a era. Então, a solenidade ali entre um período, né? Claro, irmão, nós não podemos confirmar se literalmente seria meia hora, né? É um tempo, né? É um tempo, mas não influencia muito, né? E daí o Senhor falou assim: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e foram dados 7 trombetas, né? Então, olha, aí é para nós entender, ó. O sétimo selo, irmão, se nós temos que entender isso, não é que exista 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, não. O conteúdo do sétimo selo são 7 trombetas, 7 acontecimentos, 7 acontecimentos. Então deve a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta. Quando toca-se essas 4 trombetas, Deus diz assim: ai, ai, ai dos restantes da trombeta que vão ser tocadas. Esse quinta trombeta como o primeiro ai, sexta trombeta como o segundo ai, sétima trombeta como o terceiro ai, é a grande tribulação, os 1260 dias de Apocalipse 12:6, ou os 42 meses de Apocalipse 11, entendeu? Ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que também um tempo é 1 ano, 2 tempos 2 anos, meio tempo mais meio ano, 3 anos e meio, entendeu? Esses 3 ai, essas 3 trombetas é o período da grande tribulação. É isso aqui, aí é terrível. Esse aqui é o miolo, digamos assim, porque aqui vai acontecer coisas terríveis, terríveis, terríveis. Então, quando fala assim, ó, e foram dadas 7 trombetas. Então, quando abriu o selo, 7 trombetas para serem tocadas. Aí no versículo 3 fala assim: e veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Senhor, que tenha misericórdia. Senhor Jesus. É uma coisa impressionante que fala aqui do incenso e o incensário, né? O incensário é as nossas orações, o incenso é Cristo. Todas as nossas orações em Cristo estão diante de Deus. E as nossas orações, irmão, vão ajudar a que isso seja concluído sobre a face da terra. Nosso clamor hoje para que Deus cumpra o propósito de Deus. Nossas orações não é: Senhor, cura minha enfermidade, Senhor, abençoa meu casamento, Senhor, abençoa minha vida financeira. Você pode pedir isso para Deus como uma petição. Se quer é oração. Isso nem oração a Bíblia relata como petição. Oração é quando nós oramos para que o propósito de Deus seja cumprido, para que o propósito de Deus seja feito, seja realizado, seja concretizado. Qual é a vontade de Deus? A oração do Pai Nosso deu um exemplo. Que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita no céu, que o reino de Deus venha à terra e Ele faça a sua vontade. Deus quer exercer sua autoridade, seu domínio aqui. Deus quer restaurar esse universo e a terra está incluída. Tudo está debaixo de um caos pela queda de Lúcifer. Nada está no seu estado original de criação. Irmão, se você olha a lua, sol, nada está no seu estado original de criação. Quando você vai lá em Isaías 29 fala que quando o Senhor voltar, as coisas começam a ser restauradas no início do reino milenar, ao ponto de o sol se tornar com uma luz de 7 dias e a lua com uma luz do sol. Você entendeu? Essas pessoas que foram na lua dizem que há vestígios que já houve vida na lua, né? E sabe, irmão, não dá para dizer que não houve, por exemplo, antes da queda, houve uma catástrofe com a rebelião de Satanás. O universo tornou-se um caos. O único lugar que não foi atingido é onde está o Monte Sião, o trono de Deus. Dali para baixo, os céus e primeiro céu, e terra e atmosfera, tudo foi atingido, irmão.
tudo está debaixo de maldição. Quando Deus cria o homem com o propósito de, por meio do homem, Deus recuperar de volta essa autoridade, esse domínio, trazer a normalidade, o homem vai lá e se alia com Satanás e não quer mais largar o Satanás. Não quer, porque poucos hoje querem o que Deus quer. Nós mesmo, na nossa experiência, quantas vezes negamos o Senhor. Pô, Senhor, esse caminho é apertado demais para mim, eu não vou conseguir. Mas se o Senhor nos mostrou, não devemos desistir, né? Amém? Então tudo está num caos. A vontade de Deus precisa ser feita aqui. Deus quer fazer. E vai fazer, né? Quando você vê o Senhor Jesus voltando em Apocalipse 11:15, dizendo assim, o reino do mundo tornou-se do nosso Senhor e do seu Cristo, o Senhor vai reinar, acabou. O déspota que está hoje governando, mandando, que é Satanás, ele vai ser destronado, irmão. Vai ser destronado e o trono, a autoridade começa a ser exercida por Cristo. Por isso que o mundo volta à sua normalidade. O reino milenário é um período de restauração. O novo céu, a nova terra só chega depois do reino milenar. Então isso mostrando que o reino milenar ainda se dá no velho céu e velha terra. Não que Deus vai pegar o planeta e vai destituir, acabar com ele. Não. Do velho céu e a velha terra, um novo céu e uma nova terra. Como de nós, o Senhor fez do velho homem um novo homem. No mesmo princípio, né? E aí chega o novo céu e a nova terra. Aí é uma questão da eternidade. Essa era do novo céu e a nova terra é uma era, digamos assim, sem fim. Entramos lá e nunca mais terminará. Todas as outras eras que Deus determinou, ela começa e termina. Como a era da igreja que começou na ascensão de Cristo, na ressurreição e ascensão do Senhor, e termina agora na volta dele, vai terminar agora na volta dele. É um período que Deus deu, teve um começo e vai ter um fim. E esse fim não é lá para daqui 30, 40 anos, irmão. Não é, mas se for daqui 30, 40 anos, a Bíblia está errada. A Bíblia está errada. Todas as dispensações anteriores cumpriu-se no tempo determinado por Deus. E a dispensação atual que nós vivemos hoje, a era atual, ela precisa se cumprir dentro do tempo que Deus determinou. A história da igreja está no fim. Agora, entra no barco. Lembra quando Noé anunciou o dilúvio? 120 anos não teve êxito. Quem é que ele salvou? Não chovia, né? Daí ninguém acreditou. Ele vai acreditar mesmo. Esse cara tá louco, não chove, vai dizer que vai chover, vai inundar a terra, né? E antes disso, Enoque profetizou. Enoque falou por Deus. É só ler Judas, versículo 14. Judas, versículo 14, que Judas só tem um capítulo. Olha lá, e o Enoque profetizou a vinda do Senhor. Enoque profetizou a vinda do Senhor. Enoque não profetizou sobre o dilúvio. O que fala lá em Judas, versículo 14, irmão? Que nós já voltamos ali. Só Senhor Jesus. Judas, versículo 14. O capítulo só tem um, né? Como é que está escrito? Enoque viveu há muito tempo e pouco depois de Adão sabia a respeito desses homens e sobre eles disse o seguinte: eis que o Senhor virá acompanhado de milhões dos seus santos. Viu? Enoque profetizou a vinda do Senhor. Enoque, o sétimo depois de Adão, ele profetizou a vinda do Senhor. Enoque era um profeta. Ele falou, mas também não teve êxito, irmão, porque toda a raça humana ali, ela foi exterminada no dilúvio. Só sobrou 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras. E ainda os 3 filhos entraram na arca não por justiça própria, mas pela justiça do pai. Porque o justo ali era o Noé. Né? E Enoque era bisavô de Noé. Enoque era bisavô de Noé e era um profeta. Ele profetizou. Se ele profetizou, ele era um profeta, né? Ele era um profeta, ele anunciou a vinda do Senhor. Você vê, lá esse período ali, irmão, sequer tinha chegado os primeiros 1000 anos da criação. Os primeiros 1000 anos da criação, ela deu aproximadamente entre Adão e o dilúvio no término dele. Esse período é um período de 1000 anos. Depois, dali até a Torre de Babel, mais 1000 anos. Então, se terminou essa dispensação ali, nessa era que Deus determinou. E assim a dispensação do Abraão até a vinda de Cristo, não no nascimento, mas na morte,
deu início naquele tempo e terminou no tempo determinado por Deus. Assim como a igreja deu início na ressurreição do Senhor e terminará na vinda dele. Então todas as coisas profetizadas por Deus, elas se cumprem rigorosamente no tempo que Deus determinou e como Deus falou. E as profecias que nós temos do tempo do fim, é só se nós formos muito cegos, muito incrédulos para não crer que nós chegamos no tempo do fim. Porque a própria situação em si dá testemunho que o tempo do fim chegou. A criação, o Romanos 8 fala que toda a criação geme. Toda a criação, quer dizer, todo mundo, todo ser, o que existe vida na terra geme. Por causa da corrupção. O que é a corrupção? Por causa do pecado que entrou a morte, sofrimento, animais sofrem, ser humano sofre, todo mundo geme. Fala assim, até nós que temos as primícias do Espírito, quer dizer, que é o povo de Deus, os salvos, gememos no nosso íntimo e gememos, irmão. Somos pessoas que sofremos, passamos por dificuldades, entendeu? Mas a promessa é que nós estamos esperando a manifestação do Senhor. E aí toda a raça humana, aqueles que ouvirão o Evangelho Eterno, todos os seres criados por Deus serão libertos desse cativeiro, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. É só ler Romanos 8. Isso é uma profecia também para o tempo que virá. Nós que temos as primícias do Espírito, quer dizer, temos o Senhor, ainda gememos, sofremos. Nossa, irmãos, eu tenho passado por aí um bocado, né? Esse dia eu ri de mim mesmo. Eu digo, Senhor, eu não estou acreditando. Eu estava com os joelhos, irmão, sabe, né? E aí para dirigir era um sufoco. E ainda tá difícil. Aí eu fui dirigindo de manhã, não quis deixar levar o carro. Cheguei no serviço para desembarcar. Meu Deus. Daí minha perna deu uma dor. E daí eu fui tentar firmar o pé, não consegui. E aí virei de lado. E a minha costela parece que acavalou. Jesus amado. Aí eu não tive mais sossego. Daí era a perna e a costela. E daí eu não podia respirar. Entendeu? Digo, Senhor Jesus, toda a criação geme, né? Quer ver? Vamos só para os irmãos ler ali para não ficar muito. Romanos 8, quer ver, irmão? Quer ver? Senhor Jesus. Quer ver? Romanos 8, 18 até o 25. Quer ver? Vamos ler esses versículos aqui só para os irmãos verem. Louvado seja o Senhor. Isso aqui é uma profecia também, entendeu, irmãos? O 8:18 diz assim, eu não sei se dos irmãos não é atualizado, né? Mas fala assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, tempo agora, né? Não pode ser comparado com a glória de ser revelada em nós. Essa glória de ser revelada em nós é o que nós estamos falando aqui, a volta do Senhor, nossa recompensa com Ele, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, Adão, né? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Amém? Então isso aqui, irmão, está relacionado à volta do Senhor, entendeu? Onde toda a criação será libertada do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus, para a manifestação dos filhos de Deus. É a manifestação de Cristo com seus vencedores. Vão estar libertos do cativeiro. Lê Isaías 11, Isaías 65, está lá, vai ver a porção que essas pessoas terão, que não somos nós, tem que estar bem claro isso, nada mais é que essas pessoas que hoje talvez não creem no Evangelho, possam ter a oportunidade de ouvir esse Evangelho eterno, se tornar tais pessoas. Não como nós, nascidas de novo, por meio da fé em Cristo Jesus, não com a natureza e a essência de Deus, o Espírito de Deus, mas pessoas que entrarão na esfera da glória, da liberdade dos filhos de Deus. Amém? Então, irmãos, o que aconteceu? Voltando aqui um pouquinho.
Então, como nós vemos aqui, quando tocou a primeira trombeta, vamos ver um pouquinho sobre a primeira trombeta, não vai dar, já se foi agora. A primeira trombeta, ó, 8:7 de Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. O que aconteceu na primeira trombeta? Ó. 8:7? É, 8:7. Posso ler? Pode ler, irmão. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Foi queimada. Então a primeira trombeta, olha, e uma coisa, irmão, impressionante, que essas 4 primeiras trombetas, Deus, ele não está ferindo o homem, ele está ferindo as coisas que tem na terra. O tratamento com o homem, ele vai dar um pouquinho lá para frente, entendeu? Da 5ª trombeta em diante, Deus começa daí a castigar o homem. Então aqui, ó, foi atirada e queimada a terceira parte da terra e das árvores também, toda a erva verde. Então aqui mostra que o Senhor está trazendo, por exemplo, um juízo sobre... E essas coisas são necessárias para o ser humano. Mas Deus não está ferindo diretamente o ser humano. Ele está ferindo as coisas que são criadas por Ele. Entendeu? E quando ele toca a 2ª trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chama de fogo foi atirada do mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terceira parte de embarcações. Então, a 2ª trombeta, irmão, é uma grande montanha ardendo em chama de fogo que foi atirada do mar, onde a terceira parte tornou-se em sangue. Terceira parte tornou-se em sangue, né? De tudo que existe no mar, a terceira parte foi atingida, né? Isso seria uma grande montanha. Agora, por exemplo, nós imaginamos assim, irmãos. Se vê o que é uma grande montanha? Creio eu que todos os mestres, os bons homens de Deus que teve na história, concordam que pode ser um meteoro vindo para a Terra, e quando entra na atmosfera, o que acontece? Pega fogo. Nós não vimos lá na Rússia caiu aquele meteorito lá, quando entrou na atmosfera, ele pega fogo, né? Aqui fala uma grande montanha ardendo em fogo, né? Certamente um meteoro, quando ele entra em chama, entra na atmosfera, pega fogo e cai no mar. Agora o irmão já parou para pensar, os irmãos já pararam para pensar, se cai no mar, a proporção que pode acontecer de uma grande onda, um tsunami? Claro que pode. Por que vai morrer a boa parte dos seres que existem na água, na terra? Entendeu? Aqui Deus ferindo as águas. Deus ferindo as águas, entendeu? E isso está relacionado à 2ª trombeta. Né? Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é justiça, né? Senhor Jesus. Por isso que lá no livro de Hebreus 10 fala assim, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então aqui, irmão, está relacionado a isso, né? Uma grande montanha ardendo em fogo. Amém. Agora, vamos ver, se nós estivermos naquele dia, nós podemos presenciar isso. Né? Se nós não estivermos aqui, podemos ver lá de cima. Podemos? Não sei. Não podemos, né? E fala daí a terceira trombeta. O que fala a terceira trombeta? O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, ó, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. E o nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos dos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargosas. Aqui é Deus ferindo as fontes das águas. Água, irmão, a água, o ser humano precisa de água. Mas nessa época, o que vai acontecer? Até as águas, irmão, né? As fontes das águas vai tornar-se amarga como absinto. Entendeu? É um julgamento claro que é, mas ainda, irmão, não é a grande tribulação. É a intensificação do 6º selo para o 7º, mas a coisa vai ficar terrível mesmo quando acontecer a 5ª trombeta em diante. A 5ª trombeta em diante, né? Então, ó, e a 4ª trombeta, ó, o 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terceira parte do sol, ó, e a lua e das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse e a sua terça parte não brilhasse tanto de dia como de noite. Então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar.
Amém? Aqui, irmão, na quarta trombeta está relacionado a isso, né? Vai escurecer a terceira parte ali, ó, né, da lua, do sol, entendeu? Das estrelas, né? E ainda esse ser dizia assim, ai dos moradores, né, que estão sobre a face da terra, do restante das trombetas que tem que tocar, né, das 3 trombetas que tem que tocar. Por que esse ai? Porque ai já viu, né, irmão? Ai. É dor. Tá feia a coisa, é a dor, né? É dor. O dia que eu machuquei lá, ai. Né? Então, ai. Então, aqui sim, irmão, aqui nós entramos, dentro desse período aqui, aí nós entramos nos 3 anos e meio da era chamada cristã, a era da igreja. A era da igreja. Sério isso aqui, né? Então, até então, essas catástrofes naturais aqui, os vencedores estão aqui também. Não, os vencedores não. Já não estão mais, né? Não, os cristãos estão, os judeus estão, os cristãos que não foram vencedores estão. Mas já os primícios já foram. Né? Não, as primícias sim, as primícias estão salvas disso por causa da promessa do Senhor de Apocalipse 3:10, né? Guardasse a palavra da perseverança. Ser recolhido antes. Ser recolhido antes. É aquele que o Senhor fala lá. 2 estarão no campo, Mateus 24, né? 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. Esse tomado é o que vai ser tomado antes da grande tribulação. E o outro que vai ser deixado é aquele que vai ser deixado. Ele é um cristão, mas vai ser deixado para a grande tribulação. Então esse que foi tomado é aquele cristão, o servo prudente, o servo vigilante, o servo que estava pronto, o servo vencedor. Podemos ser nós? Podemos. Como podemos ser o servo também que ficou, né? Aí fala, 2 estarão no moinho, um será tomado, deixado, 2 dormindo, 2 tomado, deixado, 2 no campo. Isso mostra que nós vamos estar nos nossos afazeres normais do nosso dia a dia, e a diferença está no nosso viver interior. Um é um servo prudente, servo vigilante, e o outro é um servo negligente, é o servo. Mas, então o que o senhor precisa? Não, vai ficar um pouquinho aí que depois eu converso contigo, né? Então a maioria do povo de Deus, infelizmente, né? Porque isso aqui não é que seja 50%. O Senhor mostrou isso, você pode ver, nós podemos reverter o quadro. Os 2 que estão juntos podem ser tomados, como os 2 que estão juntos podem ficar. Entendeu? Senhor Jesus. Então, isso mostrando que ali são cristãos. Não. Então, mostra que são cristãos que estão caminhando um viver normal. A diferença é que um realmente aprendeu a desenvolver a sua salvação. Ele desenvolveu a sua salvação. Ele cresceu, amadureceu, se tornou um vencedor. Como o Senhor faz um chamamento, toda a vida que ele falou em 7 igrejas de Apocalipse, ele fez um chamamento ao vencedor. Quem quer ser vencedor? Quer ser vencedor, então o caminho é esse. Começa pelo que Jesus ensinou em Mateus 16. Né? O Mateus 16, o Senhor deu o caminho. Você quer ser um vencedor? Negue-se a si mesmo, toma tua cruz e siga-me. Entrar pela porta estreita, porque larga e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Né? Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. A vida é essa questão de sermos um vencedor. Esse viver não é um viver para ser salvo. É um viver que eu tenho condições porque eu já fui salvo. Então eu tenho total condição de viver porque tenho a vida de Deus em mim que me possibilita viver essa vida de caminho estreito, porta apertada, negar meu mesmo, tomar minha cruz. Porque se o Senhor não vem a mim e me regenera, me torna filho, jamais eu teria condições humanas de viver dentro dessa esfera elevada do padrão de justiça de Deus. Se os irmãos entendem. Então tudo o que a Bíblia fala em relação a ter um viver santo, perfeito, é para recebermos o galardão no reino milenário. Não é para sermos salvos, porque salvos nós já fomos no momento que cremos. Isso é o que Paulo falou em Filipenses 2:12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sempre lembrando que Deus considerou a igreja como uma lavoura. 1 Coríntios 3 fala, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. O Senhor usou a figura da lavoura e do edifício. Lavoura está relacionada ao amadurecimento e edifício relacionado à edificação. Nós somos os muitos materiais, os tijolos, digamos assim, desse edifício de Deus. Agora nós precisamos ser edificados juntos, para que haja uma expressão. Um edifício, por exemplo, se você vai construir um edifício, você tem todo o material, mas eles são apenas o material para o edifício. O edifício só vai existir depois que você edificar. No mesmo princípio, a igreja edificada, nós somos os materiais. Todos nós que cremos, as muitas pedras que vivem, estamos sendo edificados à habitação de Deus no Espírito. 1 Pedro não fala isso,
na epístola dele, entendeu? Então é isso. Como lavoura significa que nós precisamos, foi semeado a palavra do Senhor em nós, Cristo se semeou em nós por meio da sua palavra, agora está sendo regada, entendeu? E quem dá o crescimento é Deus. Esse fruto, se crescer, quando vier, ele é primícia da lavoura. Aí ele pode ser tomado, senão tem que ficar um pouquinho mais para amadurecer. Entendeu, irmão? Amém? Então o que aconteceu? Irmão, aí chegou na quinta trombeta, e na quinta trombeta vamos deixar o senhor ver, porque daí aqui é muita coisa, né? É longe. Aqui o assunto é muito vasto, né? E então, a partir da quinta trombeta, sempre está claro que a partir da quinta trombeta, sexta trombeta, sétima trombeta, é a grande tribulação. E uma coisa, repetindo de novo para os irmãos, quando o Senhor abriu o sétimo selo, amém, o sétimo selo, encerramos aqui, né? Viu? Amém? Jesus é o Senhor. Viu, irmão?